campanha desse mês de junho, oração muda tudo. Então, a campanha desse mês é oração muda tudo. Quem crê que a oração muda tudo? Amém. Quem crê que através da oração algo pode mudar? Amém. A Bíblia, ela fala, relata, desde o começo até o fim, sobre o poder da oração. A oração muda tudo. A oração muda tudo, começando por quem? Por você. Por você. Amém. A oração muda tudo, começando por quem? Por você próprio. Ela traz uma mudança, tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. O poder da oração, igreja, ela é de um tamanho imensurável. Você não sabe como o poder da oração, ela é eficaz diante daquele que crê na sua oração. Porque toda oração que alguém faz tem que começar pela palavra crer. Eu creio. Eu creio que minha oração está subindo até os céus, onde está o Senhor Jesus assentado à direita do Pai, que Ele mesmo disse, e eu creio, tudo você tem que falar assim, que eu creio, que Ele mesmo disse, Jesus, tudo que pedirem em meu nome, o Pai vos fará. E é nesta fé desta palavra que eu convido a todos os irmãos da Igreja da Cama ao Deserto, da Sete Igreja, os jovens, crianças, homens e mulheres, a participar desta campanha. Lembrando da palavra, eu creio que a minha oração e a oração da igreja e a oração de cada um pode mudar o destino da história de cada ser humano. Aleluia. Olha na Bíblia. Olha na Bíblia. O que fez a oração na vida de muitas pessoas, igreja? E o que é que o diabo está fazendo? Tirando a força de muitos de orar. Desanimando. Colocando desânimo. A pior coisa que tem é o desânimo da alma, irmão. Ah, eu não consigo orar. Não levanto, não oro. Não oro no meio-dia. Não oro ao deitar. Como muitos já me falou, aí eu chego cansado. É exatamente o que o diabo quer. É verdade. Te cansar. É exatamente o que o inimigo das nossas almas quer fazer. Você parar de orar. Parou de orar? Parou tudo. A engrenagem da vida do ser humano começa a emperrar. Não vai para frente. Muitos dizem, minha vida não está indo para frente, irmão Marcos. Mas por quê? Você não está orando. Você está reclamando aqui, reclamando ali, queixando aqui, queixando ali, mas o joelho no chão. Lembro-me da palavra que o Espírito Santo deu antes de entregar essa mensagem, dessa campanha, na minha oração que eu faço pelas madrugadas. Lembro muito bem de uma palavra que foi pregada aqui. Aquele homem chamado Daniel. Tem outros exemplos que vocês vão pregar durante o mês todo. Aquele homem chamado... Homem não, jovem. Um jovem rapaz chamado Daniel. Um jovem dedicado à oração. 3 vezes ao dia, a Bíblia fala que era costumeiro. Era um jovem que tinha o costume de orar. Uma pessoa que tem o hábito, o costume de orar, tanto nos tempos bons como nos tempos ruins, ou medianos, a amada igreja em Cristo Jesus, ele vai estar sempre de pé. De joelho, mas sempre de pé. Por quê?
Porque ele acostumou a sua carne, a sua mente, a se dobrar ao Senhor. Então, nos tempos ruins, ele não tinha medo. Quando vinha as ameaças, ele não tinha medo. Quando vinha a tribulação, ele não tinha medo. Quando vinham os ataques, ele não tinha medo. Quando vinham as enfermidades, muito menos ele tinha medo. Quando vinham os ataques de morte, muito menos ele tinha medo. Por quê? Ele estava sempre em oração. E a primeira oração que Daniel fala, que você pega como exemplo, dentro dessa campanha, como todos que vão ser dados, era: ele nunca começava uma campanha pedindo nada. Ele sempre começava uma campanha de oração falando: graças te dou pela minha vida, por saber que tu estás ao meu lado, que tu és um Deus que não me desampara, tu és um Deus que não me abandona. E eu sei que tu estás comigo. Aí a coisa que acontecia era só esperar e Deus dava a resposta. Amém, amados? Então vamos aqui, em nome de Jesus, fazer aqui a entrega da campanha. É 10h30 já. Então, a oração muda tudo. Nós vamos ter aqui os livros da campanha, tá? E tem os livros da campanha: 1 Samuel, 1 Reis, Daniel, 2 Reis, 1 Reis, Mateus, João, Filipenses, Colossenses. Aqui os livros. Tem outros também que vocês podem, durante a semana, durante as pregações, mandar o povo e lendo e vendo o poder que tem a oração. Tem mensagem de profeta, tem mensagem dos apóstolos, de Jesus principalmente, ensinando o caminho da oração, que a oração muda tudo. Tá? Nós temos aqui o livro dos Salmos do dia e temos os Salmos da noite. Você está convidado, irmão e irmã, a fazer um jejum para mudar algo dentro do seu lar. A oração da campanha do seu jejum, de comida, de bebida, de palavra, sei lá, é livre. Você que vai determinar a partir de hoje, quando você for orar para Deus, de noite, de tarde ou aqui mesmo hoje, dizer para Deus: eu vou fazer um jejum para este algo na minha casa. O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Você deve saber. E eu creio que pelo seu jejum, pelo seu compromisso, pelo seu sacrifício, que Deus Jesus disse, essa casca de demônio só sai através do quê, irmão? Jejum acompanhado da oração. Não é só o jejum. O jejum, ele é acompanhado da oração. Então, essa casca, a obra que o inimigo está colocando para poder impedir as coisas fluírem, acontecerem dentro da sua casa, você vai entregar a Deus. Você vai entregar a Deus. E vai jejuar por essa causa do teu lar. O jejum é para as nossas causas dentro de cada nosso lar. Cada lar. Por exemplo, qual o exemplo que o senhor dá, irmão Marcos, você? Pode ser para a libertação de um filho, ou para a comunhão do casal, ou uma porta de emprego que está emperrada para alguém da sua casa, ou uma enfermidade que está estabelecida no seu lar, ou uma afronta que você está vivendo já há vários tempos. Tudo é pelo jejum e pela oração. Amém? Amém. Tá, faça seus pedidos, coloque aqui no altar. Tá? Para que através da oração, aquela situação lá possa mudar. Enfermidade. Qualquer pessoa, coloque, traz e põe no altar. A sua fé, só de você, irmão, olha para cá, pegar um pedacinho de papel e escrever nesse pedaço de papel: quero que mude essa situação de enfermidade de tal pessoa. Põe no altar. Quero que mude essa situação do meu marido. Você nem fala o que é, põe no altar.
Quero que mude esta situação da minha mulher. Deus já sabe. Mas o que é? O voto é o ato de você escrever e falar com Deus, já vai estar ligado na terra e no céu. É verdade. Porque estarão aqui mais de 2 orando pelo mesmo propósito. Deus falou que onde estiver 2 ou 3 no mesmo propósito, está ligado na terra, está ligado no céu. Então você colocou o seu, mais um colocou, o outro colocou, todos vão estar orando, então está ligado na terra, está ligado no céu. Quero que mude essa situação do meu filho que está preso. Quero que mude a situação do meu filho que está na droga. E aí vai. E deixa Deus operar. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vou colocar a campanha aqui. Se você orar, você muda. E Deus deixou ainda a estratégia para eu melhorar. Aleluia. Em meio de oração. Eu quero que os irmãos abram, por favor, o livro de Efésios 4. Efésios 4. Pela misericórdia do Senhor nosso Deus. Abençoa a Deus. Fala conosco segundo a tua palavra, Jesus. Só o Senhor é Deus. Digno é o seu nome de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Irmãos, Jesus, ele pregava. E aí um dia, ele passando pelos lugares, ele entrou no templo. E os discípulos, para agradar Jesus, falou: Senhor, olha como é bonito o templo, a igreja, o santuário. E Jesus falou: eu digo a vocês que não ficará pedra sobre pedra. Tudo vai ser derrubado. E os discípulos ficaram calados e não perguntaram mais nada. E aí depois, eles, quando foi à tarde, à noite, perguntaram: Senhor, quando vai acontecer aquilo? Qual que é o sinal, né? Quando vai acontecer a destruição? E aí Jesus fala: olha, toma cuidado, se prepare, não deixe ninguém enganar vocês. Vai acontecer muitos sinais antes: terremotos, pestes, doenças, nação contra nação, reino contra reino, que são as guerras que estão aí fora. Haverá falsos profetas em muitos lugares. Vai se multiplicar os falsos profetas na terra, ensinando as coisas que eu não ensino, ensinando a porta larga. E já foi dito, nós devemos escolher a porta estreita hoje. Nós devemos escolher uma igreja rígida. Nós deveríamos ser mais rígidos, porque Jesus não deu moleza. No dia que falaram: Senhor, o pessoal está indo embora, não pode ir. Se vocês querem ir também, a gente devia ser mais rígido com nós mesmos, individualmente. Eu devo ser mais rígido comigo mesmo, se eu quero morar no céu. E aí Jesus falava assim: haverá muitos falsos profetas pregando porta larga. E ele falou: e um dos sinais também é que o amor de muitos por conta do pecado se esfriaria. Toda vez, irmão, que eu leio essa palavra de Mateus 24, e leio essa palavra por conta do pecado, se esfriaria. Aumento da iniquidade. Eu lembro das pregações, quando eu cheguei na igreja e escutava. E eu lembro que depois da pregação daqueles decretos de Mateus 24, a pregação de Deus falava assim: ó, Deus falou, Jesus falou que o amor de muitos vai se esfriar, mas você tem que ter dentro de você o meu amor a Deus. Não deixe o seu amor a Deus esfriar. Glória a Deus. Não deixe a sua fé, o seu espírito esfriar. Nós não podemos deixar as nossas forças esmorecer. Vai ter momentos que a gente está cansado, vai ter momentos que está cansado, fraco. É igual uma caminhada. Eu vou caminhar daqui para aquele lugar. No meio do caminho eu posso me sentir cansado.
Eu posso parar um pouco, tomar uma água, mas desistir, eu não vou mais não, porque eu estou sofrendo muito para ir lá. Não, a gente não faz isso. A gente continua. A gente procura todos os métodos para chegar lá. No mundo material aqui, a gente pega o ônibus, né? A gente pega uma carona, hoje em dia a gente pede Uber, mas a gente faz de tudo para chegar no local que a gente quer. A gente não existe por conta de uma situação de onde a gente precisa chegar lá. É igual o céu, irmão. É igual a salvação. O nosso lugar é chegar no céu. E a gente não pode desistir do caminho. A gente tem que fazer de tudo para chegar lá. E Deus aqui hoje, Ele já dá estratégias para nós. Primeira coisa, oração. A gente precisa orar mais. Eu falo que eu preciso orar mais. E Jesus hoje já renova. O meu entendimento, eu preciso orar mais. No livro de Efésios, decreto 4, a partir do 17. Efésios 4, a partir do 17. Diz assim: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Todos estão no 17? Diz assim: eu digo isso. Livro de Efésios, decreto é o 4, e o parágrafo é o 17. Paulo escrevendo para a igreja de Efésios, no decreto 4, parágrafo 17. Eu digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Está escrito aí, irmão? Nós que estamos hoje na igreja, que escolhemos Jesus, que Jesus nos escolheu, nós temos que ser diferente das pessoas do mundo, dos gentios. Que eles andam na vaidade do seu sentido. Na vaidade do seu sentido é o quê? O que eles pensam. Ah, eu acho que isso é assim. Eu acho que curtir a vida, beber, não tem problema nenhum. Eu acho que falar palavrão não tem problema nenhum. Deus não está preocupado. Você acha que Deus está preocupado com o que eu falo? Tá. Mas eles andam na vaidade do sentido deles. Eles acham. É uma vaidade, é um pensamento errado. Não andeis mais como eles andam, achando que não tem problema. Isso que eu estou fazendo, não tem problema. Tem problema. Eu não estou orando. Isso não tem problema. Tem problema. Eu não estou lendo a Bíblia. Isso não tem problema. Tem problema. Não seja como eles, que não lê a Bíblia. Não seja igual ao mundo que não ora. A gente tem que orar. O título é: a santidade cristã é oposta aos costumes do gentio. Deus já falou aqui. Daniel, ele tinha o costume de orar. Os nossos costumes têm que ser diferentes deles, opostos. O mundo aí fora, você pergunta uma pessoa aqui no congresso: você ora? Não, eu não oro. Ela não tem costume de orar, de ler a Bíblia. Tem alguns que até tem ainda. São mais prudentes do que muitos que estão dentro da igreja. Mas a maioria é todo mundo. Não tem esse costume. O costume de orar, de ler a Bíblia, de santificar, é justamente nós. Um dia na Bíblia teve um homem, Pedro. Pedro, ele ainda não estava de Deus. Pedro, ele andava e fazia o que ele queria da vida dele. Pedro, ele era bravo. Pedro, ele não perdoava ninguém. Pedro era do mundo, era do mal. Quando Jesus falou: Pedro, agora eu quero que você seja meu amigo, agora eu quero que você ande comigo. Agora eu quero que você seja uma pessoa boa, Pedro. Agora eu quero que você seja uma pessoa diferente. Aí Pedro falou assim: mas Senhor, eu preciso aprender. E Jesus falou: eu vou te ensinar. Anda comigo. Não sai de perto de mim.
Aí Pedro, tudo isso está na Bíblia. Pedro começou lá com Jesus, foi um dos discípulos de Jesus. No meio do caminho, Pedro negou Jesus. Perguntaram, você conhece Jesus? E ele falou, não. Jesus viu ele fazendo isso. A gente não pode negar Jesus. Porque Jesus, ele nos ama. Jesus, ele cuida de nós. E aí, depois disso, Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? E ele falou, sim, Senhor, eu amo. Eu errei, eu neguei, mas eu te amo, Senhor. Jesus perguntou de novo para ele, Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. De novo, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus falou para ele, então, apacenta as minhas ovelhas. Significa o quê? Então, faça o trabalho que eu mandei você fazer. Então, não desista do chamado que você tem. Então, não desista do que eu te chamei para você fazer. Cada um de nós tem algo para fazer. E você sabe o que você tem. Cada um de nós, você que está aqui hoje, é valioso para Jesus. E para que nós possamos chegar no caminho, no alvo, que é o céu, nós temos que cumprir o que Deus falou para nós. Ser oposto do mundo. Olha aí, ó, o 17, repetindo. Ó. Testifico no Senhor que não andeis mais como andam também os gentios, a vaidade dos seus sentidos. Entenebrecidos significa que estão escuros. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Separados da vida de Deus, da vida com Deus. Eles não têm uma vida com Deus. E nós, irmãos, temos que ser opostos a eles. Eles não têm uma vida com Deus. Nós que somos cristãos, nós temos uma vida com Deus. Temos que ter uma vida com Deus. É ser justamente o oposto. O 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Não é o que a gente vê aí? Perto de nós, da nossa casa, familiares, no trabalho, na escola, no curso. A gente vê as pessoas, ela vai com toda a avidez. A avidez significa força, vontade. Ela vai com toda a vontade e se entrega para a impureza. Final de semana eu vou lá pro show, vou lá pra festa, não sei o quê. O que vai ter lá? Com todas as forças eles se entregam à impureza. E nós temos um costume outro. Com todas as forças eu me afasto daquilo e me aproximo de Deus. É fazer justamente o contrário. Olha, tudo isso é o que eles fazem. Aí o 20 está escrito assim, ó. Mas vós não aprendeste assim. Mas não foi isso que a gente aprendeu. Mas você aprendeu justamente o contrário disso. Cada um de nós aprendeu justamente as sagradas letras das Escrituras. Jesus falou, um dos sinais é que o amor de muitos vai se esfriar. Mas não foi isso que a gente aprendeu de Jesus. Jesus aprendeu, a gente aprendeu com Jesus a amar e amar tanto. Como escrito está aqui no 21. 20. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. 21. Se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade de Jesus, 22, que tanto ao trato passado vos despojeis do velho. Está escrito aí, irmão? As coisas que a gente fazia antes, a gente não faz mais. É justamente deixar
para lá. Como foi dito aqui hoje já. A gente tem que nos renovar do novo homem. Depois que eu batizei, eu mudei minha roupa. É essa roupa que eu vou renovar. É essa roupa que eu vou olhar e falar, é isso que eu tenho que usar. Eu vou me renovar do novo homem. Depois que eu batizei, eu passei a ler a Bíblia. Eu olho para a Bíblia, vejo essas letras e vou me renovar. É isso que eu tenho que fazer. Cada dia mais, fazer mais do novo homem, do novo Espírito de Deus. As coisas velhas, ó, está escrito aqui, ó. Vos despojei. Despojar significa jogar fora. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Quanto mais coisas do passado tiver, mais joga fora. Que se corrompe pelas concupiscências do mundo. Está escrito aí, irmãos? E aí o que a Bíblia fala para a gente fazer, ó? E vos renoveis no espírito do vosso espírito. Quando a gente batiza, a gente recebe o Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia fala que vos renoveis no espírito. 24. Olha aí, ó. E vos revistais do novo homem. Está escrito aí na sua Bíblia? 24. E vos revistais do novo homem. Então hoje eu sou uma pessoa diferente. Hoje eu vou cada dia mais me renovar. Hoje, eu orei ontem, eu oro hoje. Eu li a Bíblia ontem, eu leio a Bíblia hoje. Essas palavras são palavras de salvação para nós. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado. 24. E vos revistais do novo homem, depois que a gente batizou, que é segundo Deus criado em verdadeira justiça e santidade. Quando uma pessoa ela se arrepende, se converte, se batiza, essa criatura é uma criatura criada em verdade, em verdadeira justiça e santidade por Deus. É por isso a mudança não tem que ser tão grande. É por isso que Deus chama de nascer de novo. O apóstolo Paulo, a conversão dele, a mudança dele foi tão grande que até o nome dele Deus teve que trocar. Porque era uma pessoa totalmente diferente. Então, quando a gente vê uma pessoa do mundo, que a gente fazia aquelas coisas, a gente tem que lembrar. É renovar justamente o oposto. Justamente agora o que Deus fez na nossa vida. Eu fumava. Hoje, além de não fumar, eu faço e evangelizo para que outras pessoas parem com isso. E assim por diante, ó. O 25. Tendo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí a gente batizou, estamos na caminhada. Passamos por um momento de luta e de fraqueza. Somos membros uns dos outros. Quando o seu corpo, alguma parte do seu corpo está doente, todo o restante do seu corpo trabalha para ajudar aquele membro que está doente. Você que seu pé está doente, as suas mãos vai lá, põe remédio, limpa, lava, põe ali uma tábua. Todo o restante do seu corpo trabalha para melhorar aquele membro. E muitas das vezes, a gente, como igreja que somos um corpo, às vezes a gente falha nisso. Muitas das vezes, alguns de nós está doente. Doente físico ou espiritual. Doente espiritual, às vezes, a gente está passando um problema e aguenta calado e não fala para ninguém.
Porque às vezes a gente não está sendo membro do outro. Às vezes eu não me sinto seguro para falar para ninguém. Por quê? Porque se eu falar, a gente está esperando o quê? Julgamento. Vão me julgar. Vai falar que eu estou em pecado. Vai me julgar. Mas Jesus disse, mas não aprendeste assim de Cristo. É ajudar, é não julgar, é fortalecer, é ajudar a levar a carga. Aqui, ó, falar a verdade, cada um com o seu próximo. Às vezes, seria bom, às vezes a pessoa, o irmão está precisando conversar. Ô irmão, como que você está? E manda conversa, nosso meio é isso. E aí, como que você está? Estou bem. Como é que tá, irmão? Tudo em paz. A gente vai ficar contando derrota, contando problema, derrota, negatividade. Não. Mas a Bíblia fala, contar a negatividade aos santos. A gente não pode ser a pessoa que vive a derrota, só fala derrota, só fala problema, só fala derrota. Aí não. Mas às vezes você compartilhar com o irmão uma situação vai ajudar. Vai ajudar. Às vezes te ajuda, você alivia. Você deixa de pensar tanto naquele problema depois que você conta. Porque está aquilo com você, que está pesado. Às vezes nós temos que ter a maturidade para falar para o irmão que a gente confia, que a gente sabe que ele vai orar, que ele vai entender. Tem que ter maturidade, não preciso conversar com alguém. Aquele irmão ali eu confio. Ô irmão, problema, em casa, lá no trabalho, lá. Eu fiz isso, a gente está mudando barriga só Deus. Eu dei a carne, compartilhar. Uma situação, uma pessoa que vai escutar e vai falar assim, ô irmão, vamos orar. Vamos fazer oração aqui. Como que você está, irmão? Tudo bom. E por dentro, não está. Está pensando em alguém para conversar. A gente tem que ter essa maturidade e também tem que ter maturidade para ser um irmão em Cristo. Para ser uma pessoa que o outro irmão confie. Eu tenho que ser um cristão suficiente para um outro irmão me falar que hoje, cara, fala comigo. Tudo bem, cansado, estou desanimado, se ficar bem. Oi, meu irmão, vamos orar, vamos fazer oração. A gente passa por momentos. Nós temos que ser assim. Você é um cristão exemplar? Por que muitas das vezes a gente não fala para ninguém? Porque se eu contar para ele, vai todo mundo saber. Pode deixar a mentira. Falar a verdade, cada um com o seu próximo. Está escrito aí? Por quê? Somos membros um do outro. Está escrito, irmão? 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí sobre o pecado, não deis lugar ao diabo. Graças a Deus, o Espírito de Deus já dizia aqui hoje, nesse culto. Vem um pensamento na sua cabeça. O diabo soprou para você fazer, para você falar. Quando você não dá lugar, você já venceu. Passou. Você esquece depois. E ali, depois o que a gente faz? A gente ora, Senhor. O Senhor dá-me força para vencer, meu Deus. Quando vem um pensamento ruim na nossa cabeça, imediatamente a gente ora em espírito. Senhor, o Senhor repreende esse pensamento. E Deus repreende. Aí se a gente falar assim, ó, o Senhor Jesus Cristo te repreenda. Você falar para aquele pensamento, irmão, dá certo. Dá certo. Porque a Bíblia mesmo ensina. Quando o anjo foi disputar o corpo de Moisés, o anjo falou, o Senhor te repreenda, Satanás. Quando você fala, eu te repreendo, Satanás, para ele não é nada. Agora, quando a gente fala, Senhor Jesus te repreenda, aí não tem como ganhar. Aí é onde ele treina. Quando vinha um pensamento mal, não deis lugar ao diabo, mas te repreende.
28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o que tiver necessidade. É verdade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Está escrito aí, irmãos? É renovado o novo homem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Renovar, irmão. Renovar o novo homem é cada dia que passa. Eu buscar, glória a Deus por essa campanha aí para a gente orar, e buscar o Espírito Santo. Só vai entrar no céu, irmão, quem tiver o Espírito Santo. É verdade. O Espírito Santo é como se fosse um selo. É um selo aqui, ó, é como se fosse um ingresso. Você vai entrar no lugar, você tem que ter a liberação para você entrar. Você tem que ver se o seu nome está na lista. Quando chegar o dia do julgamento de Deus, Deus vai olhar, ele pensa na lista daqueles que têm o Espírito Santo de Deus que não tem nada. É um selo, é uma permissão para entrar no céu. Ó. E não entristeçais no 30, o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nessa campanha vamos buscar mais e mais o Espírito Santo de Deus. Toda a amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia, impureza, palavra carnal, pensamento carnal, atitude da carne, seja tirada de entre vós. Está escrito aí, irmão? É a gente, irmão, ser mais rígido conosco mesmo. É a gente ser mais rígido. Eu não se imagino você melhor. Eu vou ser um cristão mais sério. Eu vou ser um cristão que leva a palavra de Deus mais a sério. Eu não vou só ler, eu vou ler e vou cumprir, vou fazer. 32 e último. Como é que tira tudo isso do meio de nós? Pela oração. Pessoa que é amarga, como é que ela tira isso dela? Pessoa que é briguenta dentro de casa, como é que ela tira isso dela? Pessoa que gosta de uma confusão, como é que ela tira isso dentro dela? Resposta foi dada. Glória a Deus. Quando a gente ora e lê a palavra, quando você lê a palavra, você sabe o que você tem que fazer. A oração confirma. Quando você ora, você confirma e você recebe a força para fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Eu oro. Eu estou me enchendo de Deus, do Espírito de força. Mas o que eu tenho que fazer? A Bíblia me ensina. É por isso que eu leio. Glória a Deus, a oração muda tudo. É orar e a Bíblia, orar e a Bíblia, orar e a Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu leio. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não oro. Ela leu a Bíblia, ela fala para Deus, ora, Senhor, confirma essas palavras no meu coração. Glória a Deus. Para que eu possa aplicá-la no meu dia a dia. Se você não orar, entrou aqui. É verdade, glória a Deus. A palavra de Deus, a oração, irmão, é o que realmente muda. A gente não ora para mudar alguma situação do lado de fora. Quando a gente ora, o primeiro estado que muda é a nós aqui dentro. A gente está com um problema. Senhor, aquele problema tal, meu Deus. Assim. A sabedoria. Resolve aquele problema, Deus. Orei. Quando eu saio da oração, o problema está lá. Mas dentro de mim, eu já tenho paz. Dentro de mim, Deus já me deu sabedoria para como lidar com aquele problema. Enquanto ele está lá, a oração muda.
32 e último. Antes, sede uns para com os outros, benignos, que significa bondosos, misericordiosos. Está escrito aí, irmãos? Como os cristãos falavam sobre julgar um ao outro, sobre apontar o dedo. A Bíblia fala para a gente não ser apressado em julgar. Sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Glorificado seja o teu Glória a Deus. Glória a Deus, Deus te louvar. Deus, Ele quer a gente bem, Deus, Ele quer a gente firme e forte. Como a gente lia a palavra esses dias, Deus tem pensamentos de paz sobre nós, e não de mal. Mas Ele vai conceder isso quando a gente o buscar e buscar de todo o coração. Se nós não buscar, a gente acha, e Deus já deu uma estratégia aqui. A oração. Qualquer um de nós, irmãos, se a gente fizer essa campanha, a gente vai melhorar. Vai melhorar. Qualquer situação. Quero convidar os irmãos para ficar em pé, a gente tirar os seus aventais. campanha deste mês.